Olá a todos, meu nome é Renata Serrano de Andrade Pinheiro, sou aluna de doutorado PPGenec, né? Estou aqui no 14º CCNEC para apresentar a vocês os resultados de alguns estudos que nós estamos desenvolvendo, né? Então, o número desse trabalho é 766.239, né? Então, o título é Correlação dos sintomas vocais auditivos e sensoriais com os índices da escala de desconforto do trato vocal, EDTV, em indivíduos com Parkinson submetidos a exercício de trato vocal semi-ocluído e exercício de esforço fonatório. Os autores desse trabalho são Renata Serrano de Andrade Pinheiro, Sauana Alves Leite de Alencar, Ana Alice Figueiredo de Almeida Queiroz, Larissa Najara Almeida Alves, Nelson Turro Alves, né? Faz parte da área temática, transtornos neuropsiquiátricos e afecções neurológicas e do Laboratório de Ciências Cognitivas e Percepção, LACOP, do PPGenec, UFPB, que tem como coordenador e orientador o professor Nelson Turro Alves. Então, a doença de Parkinson, ela é uma das doenças de maior prevalência entre as patologias neurodegenerativas. A base orgânica da doença de Parkinson é a degeneração das aferências da substância negra ao estriado, né, com a diminuição da dopamina, naquela transmissão entre os neurônios, né, durante as sinapses. Então, a diminuição dessa produção da dopamina e da transmissão, né, entre os neurônios, ela provoca aí algumas alterações motoras bem significativas, né, na realização dos movimentos desses indivíduos. Então, os sintomas da doença de Parkinson são classificados em sintomas motores e sintomas não motores. Dentro dos sintomas motores, nós observamos a bradicinesia, a hipocinesia, tremor, rigidez e instabilidade postural. Nos sintomas não motores, nós podemos observar as alterações vocais e de expressões faciais, ansiedade, depressão, comprometimento cognitivo, déficits sensoriais, disfunção do intestino e bexiga, além de alterações do sono, né? Então, essas características vocais, elas começam a interferir um pouco na comunicação desses indivíduos, né? Então, para auxiliar no processo terapêutico, né, que o fonoaudiólogo trabalha com esses indivíduos, nós utilizamos alguns recursos de autoavaliação e percepção das características vocais. E um desses recursos e instrumentos é a escala de desconforto de trato vocal, a EDTV, que é um instrumento de mensuração da frequência e intensidade do desconforto do trato vocal percebido pelo indivíduo. Os objetivos desse estudo foram identificar os índices da EDTV, né, os índices categóricos numéricos e percentuais, né, no quesito frequência e intensidade, em indivíduos com Parkinson na terapia de voz, e realizar a correlação dos resultados encontrados. Correlacionar esses sintomas vocais, auditivos e sensoriais com os índices da escala de desconforto de trato vocal em indivíduos na terapia de voz. Os métodos, né, desse estudo foi aprovado pelo CEP, né, foram 12 participantes, indivíduos acometidos por Parkinson, de ambos os sexos, acima de 53 anos, 6 sobre exercício de trato vocal semi-ocluído e 6 sobre exercício de esforço fonatório. Os instrumentos utilizados foram, né, durante a anamnese, a observação dos sintomas auditivos e sintomas sensoriais, a aplicação dessa escala de desconforto de trato vocal, que é a EDTV, na escala Likert, né, são 7 pontos, de 0 até 6, que compõem da autoavaliação do desconforto do trato vocal pelo indivíduo, né, da percepção desses sintomas. Quanto maior a pontuação, maior o desconforto que está sendo apresentado. Tá? Então, a correlação foi o teste, né, Rhodes-Spearman, e o P considerado foi o P menor do que 0,05. Essa é a escala de desconforto de trato vocal, a EDTV, né, que ela aborda a percepção sensorial do desconforto do trato vocal do indivíduo com disfonia, e é composta por 8 itens: queimação, aperto, secura, garganta dolorida, coceira, garganta sensível, irritada ou bola na garganta,
que vai estar aí trazendo, né, a autopercepção desses indivíduos quanto a essas características, tanto com relação à frequência quanto com relação à intensidade, né, de nunca ou até sempre pela frequência e de nenhuma intensidade até uma intensidade extrema. Nos resultados, nós observamos aqui na tabela 1 a descrição, né, da distribuição categórica, numérica e percentual das pontuações da EDTV com relação à frequência, né? Então, a gente observa o quê? Que os índices iniciais foram os mais indicados, né, com relação a esses sintomas, de 0 a 2, né, ou nunca, ou às vezes, com relação à frequência, embora o índice também, né, de moderado, de 5 a 6, né, de muitas vezes sempre, né, foi também caracterizado, né, em alguns sintomas, como aperto, secura, garganta sensível e garganta irritada. Já com relação, né, ao quesito intensidade, a gente observa nessa tabela 2 a distribuição categórica numérica e percentual das pontuações da DTV, né, mostrando também, né, uma maior percepção nesses índices iniciais de 0 a 2, né, com uma intensidade um pouco mais discreta, embora que a gente ainda observe uma intensidade moderada em alguns, né, sintomas, como queimação e secura, e até um índice, né, de uma intensidade mais extrema para alguns outros sintomas, de queimação, de secura, né, de garganta sensível, irritada, ou até mesmo a presença de bola na garganta. Com relação à questão, né, da correlação estatística, a gente utilizou o teste de Spearman, né, como já foi referido, e a gente observou, né, no gráfico de dispersão, uma correlação, né, forte aqui, com uma linha, né, de origem de valores XY mais baixos para XY mais altos, em posição ascendente, correspondendo aí à tendência monotônica crescente entre esses aspectos, né, corroborando com os resultados significativos do teste de correlação, e o gráfico de dispersão com relação aos itens de frequência e intensidade da EDTV para ambos os grupos, mostrando também uma linha ascendente, né, e corroborando com esses valores, apresentando com o quesito intensidade até uma correlação mais forte do que o quesito frequência. Então, a correlação de Spearman mostrou que há uma correlação positiva e forte, né, para esses índices indicados aqui, né, com a significância, né, para tanto entre grupos, né, como intragrupos, tá? Então, esses quesitos, eles tiveram uma correlação significativa, mostrando aí na conclusão que a correlação entre os índices da LTV para os grupos foi significativo, indicando que eles conseguem fazer a percepção, né, com relação ao desconforto do trato vocal proveniente do Parkinson, independente desse desconforto, ele ser mais discreto, né, com relação à frequência e intensidade, e até mesmo quando esse desconforto ele é mais perceptível, certo? Então, a frequência dos sintomas, que ficou mais evidente nos índices iniciais, mas assim, mesmo com pouca indicação, nos índices finais também ela apareceu. Com relação à intensidade, também mais frequente, né, e mais intensa nos índices iniciais, porém ainda aconteça nos índices finais também, com uma intensidade mais acentuada, e que os indivíduos de Parkinson eles conseguem realizar essa autopercepção quanto ao desconforto do trato vocal, mesmo com pouca frequência e intensidade. Então, essa foi a conclusão do nosso estudo. Eu agradeço, muito obrigada, e até a próxima.